Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de um texto que acho que todo mundo conhece de alguma forma, né? O segundo capítulo de Gênesis. Exato. A gente vai usar a tradução Almeida atualizada e a nossa missão aqui é, sabe, ir além daquela historinha básica de Adão e Eva que todo mundo já ouviu. Uhum. Queremos investigar os detalhes, a criação do ser humano, o ambiente que foi projetado para ele, as primeiras regras. É quase como olhar a planta baixa da condição humana como está apresentada ali. Exatamente. E o curioso, né, é que esse capítulo funciona como um segundo take da criação. O capítulo 1 é aquela visão panorâmica, cósmica. Certo, a visão de longe. Isso. E o capítulo 2 é um close-up. A câmera fecha no ser humano e no seu primeiro habitat. A gente vai explorar justamente os grandes temas que saltam do texto. O ambiente, o propósito, a primeira proibição e, claro, a origem da companhia. Ótimo. Então vamos começar pelo começo, que, curiosamente, é um dia de descanso. Os versículos 1 a 3 fecham a criação, instituem o sétimo dia, mas por que começar uma história sobre a humanidade com um dia de folga? Parece meio contraintuitivo. Olha, é uma ótima pergunta. Isso estabelece, antes de mais nada, que o universo não é só uma máquina de produção infinita. Existe um ritmo. E santificar o descanso, para a época, era algo revolucionário. Imagina. No mundo de trabalho incessante, essa ideia de um tempo sagrado para parar, para ser, e não só para fazer, era um conceito muito poderoso. É a primeira estrutura que Deus dá ao tempo humano. Faz todo sentido. E logo depois dessa pausa, o cenário que o texto descreve é bem misterioso. Versículos 5 e 6 pintam um quadro de uma terra sem planta, sem chuva, mas regada por um vapor que subia da terra. A imagem é quase etérea, sabe? Meio fantasmagórica. Sim, é uma atmosfera primordial, quase onírica. É como um palco sendo preparado com uma iluminação especial antes do ator principal entrar. Boa analogia. E esse vapor que rega tudo sugere uma fertilidade latente. Uma terra pronta para explodir em vida, mas que, tá esperando por um catalisador. Ela tá em modo de espera. E o catalisador chega no versículo 7. Deus forma o homem do pó da terra. Confesso que sempre achei isso um pouco... humilde demais. Pó parece tão frágil, né? E essa é exatamente a questão. A humildade está no centro da ideia. Em muitas outras narrativas de criação daquela época, os deuses eram feitos de materiais celestiais e a humanidade era, assim, um subproduto. Certo. Aqui a matéria-prima do ser humano é a mesma do planeta que ele vai habitar. A conexão é profunda. No hebraico, as palavras para homem, Adam, e para terra, Adamá, têm a mesma raiz. É uma declaração de identidade. A gente é da terra. Uau, isso muda a perspectiva. Não é sobre ser só pó, mas sobre pertencer a este lugar. E aí essa criatura de pó recebe o sopro da vida. Exato. E aí está a dualidade que define a condição humana no texto. Somos Adamá, terra, físicos, mortais. Mas também temos em nós o Neshama, o sopro divino que nos dá vida, consciência, uma centelha que transcende o material. Essa tensão entre o barro e o divino. Perfeito. É essa a tensão. E com esse ser criado, o cenário muda. Não é mais uma terra vazia. Deus planta um jardim no Éden, da Banda do Oriente. Ou seja, não é um ambiente selvagem. É um lugar projetado, cultivado. Qual a diferença? A diferença é imensa. Um ambiente selvagem existe por si só. Um jardim é um ato de intenção, de cuidado. O versículo 9 diz que ele tinha árvores agradáveis à vista e boas para comida. Atende à estética e à necessidade, então. Isso. Mas o ponto central, o coração do mapa, são as duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A presença delas ali, desde o início, já sinaliza que essa história não vai ser passiva. Ela vai envolver escolhas. Ok, a história até aqui é bem mítica, poética, e de repente o autor parece virar um geógrafo. Nos versículos 10 a 14, ele descreve um rio que se divide em 4 e menciona o Tigre e o Eufrates. Rios que todo mundo na época conhecia. Isso não quebra um pouco o encanto? Por que ancorar essa história num mapa real?
Essa é a genialidade do texto. Ao misturar o familiar, como Tigre e Eufrates, com o exótico, como Pison e Gion, e ainda adicionar detalhes de riquezas, ouro, pedras preciosas, Certo. o autor faz algo brilhante. Ele cria uma ponte entre o mundo divino e o mundo humano. Ele está dizendo que esse lugar ideal não é uma fantasia desconectada da realidade. Ele tem raízes no nosso mundo. Entendi. É como dizer que o paraíso não é em outra galáxia, mas numa versão perfeita do nosso próprio quintal. Exatamente. Isso torna a história muito mais palpável. E nesse cenário, o homem é colocado. Mas para quê? Ele fica lá só de férias para aproveitar a vista e o ouro? Não. Ele tem um trabalho. O versículo 15 é claro, Deus o coloca no jardim para o lavrar e guardar. E essa dupla de verbos é muito significativa. Lavrar e guardar? Lavrar implica trabalho, cultivo, fazer a terra produzir. Guardar implica proteger, cuidar, preservar. Não é uma existência passiva de jeito nenhum. E é fascinante como essa ideia, de milhares de anos atrás, está no centro do debate ambiental de hoje, não é? A gente fala em sustentabilidade, em responsabilidade. Exatamente, o conceito aqui é o de mordomia. A humanidade recebe a responsabilidade de administrar o jardim. Não é uma posse para exploração irrestrita, mas um dom que exige cuidado ativo. Certo. Claro que, ao longo da história, a ideia de domínio de Gênesis 1 foi usada para justificar a exploração. Mas aqui, em Gênesis 2, o foco é nessa relação de cuidado. O texto já carrega essa tensão. Entendi. Então, ele tem um propósito, um trabalho, e logo em seguida vem a primeira regra. E é bem direta. De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Uma liberdade quase total, com uma única exceção. Exato. Por que essa regra específica? Por que proibir o conhecimento? Mas a liberdade só tem significado real se existe a possibilidade de escolher o contrário. Sem um não, o sim é irrelevante. Faz sentido. E a proibição não é sobre conhecimento no sentido de informação, como aprender matemática. A expressão conhecer o bem e o mal no hebraico se refere a ter a experiência de todo o espectro da vida. É a autonomia para decidir por si mesmo o que é bom e mal, sabe? Sair da inocência para a experiência. E a consequência é a mortalidade. Exatamente. A consequência é clara. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certo. Então o palco está montado. Um lugar perfeito, um propósito claro e uma regra fundamental. E a partir daí a narrativa dá uma virada. No versículo 18 temos uma declaração que, para mim, é arrepiante. Não é bom que o homem esteja só. É um momento sísmico na história. Totalmente. Porque até aqui tudo era bom ou muito bom. O que há de tão não bom na solidão, se ele estava num paraíso, com um propósito e em comunhão direta com Deus. Essa frase revela que, para o autor deste texto, mesmo num ambiente perfeito, a existência humana é inerentemente relacional. A comunhão com o divino não substitui a necessidade de comunhão com o igual. A solidão é uma incompletude. Uma incompletude fundamental. E a solução proposta é criar uma ajudadora que lhe seja idônea. Essa expressão ajudadora idônea às vezes é mal interpretada. Idônea significa correspondente, adequada, uma parceira no mesmo nível, não uma assistente. Um contraponto essencial. Perfeito. E o processo para encontrar essa parceira é, no mínimo, curioso. Deus faz uma espécie de audição. Ele forma todos os animais e os traz para o homem nomeá-los. Eu fico imaginando essa cena. É um ato de autoridade, claro, mas também deve ter sido um dia exaustivo. Com certeza. E no final, depois de nomear o ornitorrinco e a capivara, ele olha em volta e pensa, legal, mas ainda não tenho com quem conversar de verdade. É uma ótima imagem e cumpre exatamente essa dupla função na narrativa. Por um lado, o ato de nomear estabelece o papel do homem de organizar e entender o mundo. É um exercício de sabedoria. Certo. Por outro, o processo todo serve para destacar de forma empírica e quase dolorosa sua solidão. O texto conclui que, depois de analisar todas as criaturas, para o homem não se achava ajudadora idônea. Nenhuma delas era sua correspondente.
A solidão dele é confirmada. E como nenhuma das opções funcionou, vem a solução final. Deus faz o homem cair num sono pesado, tira uma de suas costelas e cria a mulher. Por que essa origem? Por que de uma costela e não do pó da terra outra vez? O simbolismo aqui é riquíssimo. O sono pesado sugere um ato divino, misterioso, que está além do controle humano, ele não participa ativamente. E a criação a partir da costela, ou mais precisamente do lado, é para significar uma origem comum, uma essência compartilhada. Ela não é inferior, feita do pó dos pés dele, nem superior, feita da cabeça. Ela vem do seu lado, como uma igual. Entendo a poesia e o simbolismo da paridade, de ser do lado dele. Mas sejamos honestos, essa é uma imagem que ao longo da história foi muito usada para argumentar que a mulher é secundária, um derivado do homem. Como o próprio texto lida com essa ambiguidade? Você tocou num ponto crucial. A história da interpretação desse texto é complexa. Mas se a gente se atém ao que o texto diz, a reação do homem é a chave. Ao acordar e ver a mulher, ele não a nomeia como fez com os animais. Ah, é verdade. Ele não impõe autoridade. Não. A reação dele é de celebração, de reconhecimento. Ele exclama: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Essa é uma expressão hebraica que significa o mais profundo parentesco. É um grito de finalmente, alguém como eu. E o texto reforça isso com aquele jogo de palavras varoa e varão, que a tradução tenta capturar. Exato. No hebraico é ish e isha. A sonoridade é quase idêntica. A mensagem é que eles compartilham a mesma natureza. A reação dele não é de posse, mas de afinidade. Ele a reconhece como a parceira que ele precisava. E o texto imediatamente transforma essa história de origem num princípio para toda a sociedade, certo? O versículo 24 diz: "Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne." Sim, é um exemplo clássico de uma narrativa etiológica, uma história que explica a origem de um costume. A criação da mulher não é só um evento passado. Ela se torna o fundamento para a instituição do casamento, visto aqui como a criação de uma nova unidade. Uma união tão profunda que eles se tornam uma só carne. Exato. Transcendem a individualidade. E o capítulo termina com uma imagem que é ao mesmo tempo simples e carregada de significado, preparando o terreno para tudo que vem depois. Versículo 25. "E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam." Essa frase encapsula um estado de inocência total. A nudez aqui não é apenas física, é psicológica, emocional e espiritual. Não há nada a esconder, não há culpa, medo ou constrangimento entre eles, nem na relação deles com Deus. É a imagem final da harmonia perfeita. Uma paz que, como a gente sabe, está prestes a ser dramaticamente abalada. Resumindo a nossa análise, então, este capítulo nos levou de um mundo em preparação a um jardim cuidadosamente projetado. Definiu o propósito humano não como dominação, mas como cuidado ativo. Como mordomia. Introduziu a liberdade através de um limite claro e, por fim, nos contou uma história profunda sobre a origem da companhia humana, baseada no reconhecimento de um igual. Exato. O capítulo funciona como a fundação para muitos dos temas mais complexos que serão explorados mais tarde. A natureza da escolha, o peso do conhecimento, a origem da vergonha, a complexidade dos relacionamentos. Certo. Se a gente conectar isto ao quadro geral, vemos que o palco está perfeitamente montado para a virada dramática que acontece no capítulo seguinte. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma questão para refletir. O texto menciona que no meio do jardim não havia apenas uma, mas duas árvores especiais, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A história toda se concentra na proibição de uma delas. Certo. Mas o que a presença de ambas, lado a lado no centro do jardim, pode sugerir sobre a natureza das escolhas e dos potenciais caminhos que estavam disponíveis para a humanidade desde o seu início?